pessoas, e aí comecei a ir atrás dos concertos também. Naquela época ainda não existia a Sala São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo apenas, e me aprofundar nesse mundo, né? Mas o interesse pelo jornalismo era paralelo a isso. Eu nunca achei que fosse mexer com música clássica. Eu sou do tempo que o diploma era muito obrigatório no jornalismo. Fiz a tradicional faculdade Casper Libero naquela época, achando talvez que fosse mexer com política, com economia, ou talvez com esporte, com futebol. Por exemplo, a gente viu uma matéria sobre o Dino Sani, sempre ouvi muitas histórias do Dino Sani, do meu pai, que foi encantado com esse meia, com esse volante, que parece que era um jogador muito clássico, um jogador desse de jogar com a cabeça erguida, esse camisa 5, que hoje é tão raro. Talvez a gente, quando vê o Xavi do Barcelona, possa pensar como eram esses grandes armadores do passado, esses grandes camisa 5. Então, eu comecei meu jornalismo estudando na Casper Libero, depois fiz o programa de treinamento da Folha de São Paulo, Trainee, fui treinado para ser, vejam só, repórter esportivo, coisa que eu nunca exerci para o bem ou para o mal. Aí caí no jornalismo cultural, e aí o meu gosto pela música clássica acabou me aproximando dessa área. Então, só na Folha eu escrevo já há 18 anos sobre esse tema. Muito bem, Irineu. Bom, Irineu, música clássica, apesar de ser um estilo musical tão antigo, parece que ainda é um tabu para muitas pessoas, não somente no Brasil, como no mundo mesmo, entendeu? Tanto que, tempos atrás, havia um programa muito bom que eu assistia junto com meu pai na TV Senado, do apresentador Arthur da Távola, Quem Tem Medo da Música Clássica. Eu achava sensacional a forma como ele, como o próprio nome do programa diz, né? Quem Tem Medo da Música Clássica, ele procurava mostrar que a música clássica não era esse bicho de 7 cabeças, que todos podem ter acesso à música clássica. E não somente esse programa, também um outro que é muito bom também, do qual você participou durante 6 anos na TV Cultura, né? Prelúdio. Pois é, fale um pouquinho sobre durante isso. 6 anos eu fui jurado desse programa que existiu aí de 2005 a 2010, apresentado pelo maestro Júlio Medalha, que era um show de calouros de música clássica. Os candidatos tinham a chance de tocar com uma orquestra, e aí o vencedor ganhava até uma bolsa para estudar o idioma alemão na Alemanha. E você tocou num ponto que realmente é um problema que a gente tem que encarar. As pessoas ficam intimidadas, às vezes, não só pelo repertório, mas pelo próprio ritual do concerto. A pessoa olha para a Sala São Paulo, olha para o Municipal, fica com medo até de passar por aquela porta. Aí eu nem sei o que vestir. Olha, vocês podem se vestir do jeito que eu estou vestido hoje. Eu estou vestido aqui como eu estou vestido quando eu vou ver música. Eu tô com isso daqui porque hoje tá um pouco frio, eu tô de camiseta por baixo, tô de tênis, tô de jeans, e assim você pode ir aos concertos. As pessoas às vezes ficam com medo de... Não, ninguém vai apanhar, ninguém precisa ir vestido a rigor. É um espetáculo artístico como qualquer outro. É como você ir ao cinema, é como você ir ao teatro, né? Inclusive você também não precisa ser um super especialista para ir a um concerto e tirar prazer daquilo. Assim como no cinema, claro que tem os maníacos que vão ver todos os filmes da Mostra de Cinema de São Paulo. Tem o cara que vai ver um. Como nas artes plásticas tem quem vai a todas as exposições, e tem o cara que, poxa, hoje eu vou à Pinacoteca porque tá passando uma mostra legal. Como no teatro tem quem faz todo o circuito, vai em todas as peças, vai em todas as vanguardas. Tem o que de vez em quando entra um negócio em cartaz que ele acha interessante e resolve ir. Quando o maestro John Nash reestruturou a OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, ele dizia: eu queria que as pessoas vão aos concertos da OSESP como elas vão no Morumbi ver um jogo de futebol. Eu acho que é assim também, é uma paixão que você pode desenvolver, da qual você deve se aproximar. É todo um patrimônio cultural da humanidade que realmente é uma pena você ficar longe dele. Então, Irineu, a gente está aqui com o pessoal aqui no chat, no Facebook. Tem aqui o Rafael. Ele está dizendo aqui que ele tem um trio, né? Um trio de forró, chama Trio Cangaço. É música popular brasileira, né? Dá para fazer uma analogia. É claro que não se compara, né? Cada estilo tem o seu. Mas dá para dizer alguma coisa. Eu cheguei a ouvir dizer uma vez já que o Luiz Gonzaga era o Elvis Presley brasileiro, que até as notas teriam alguma coisa a ver e tal. O pessoal fez uma brincadeira, né? Dá para fazer alguma analogia sobre a música popular brasileira e a música clássica? Porque assim, na verdade eu não sou um profundo conhecedor de música. O Maurício entende muito mais que eu de música clássica. Eu entendo um pouquinho de MPB. O que você pode dizer entre a música popular brasileira, se é possível fazer uma analogia sobre com a música clássica? Bom, então, a música popular brasileira talvez seja o principal produto de exportação cultural do Brasil, né? Você pensar que o futebol é estrangeiro,
Na cultura brasileira, aquilo que lá fora as pessoas mais fácil identificam como nosso é a nossa música popular. Então só falta a gente fazer essa operação de perceber que essa música popular não veio do nada. Na verdade, o Brasil tem uma tradição musical que vem desde que foi descoberto praticamente, né? Uma tradição muito rica. Então teve muitos compositores eruditos no Brasil desde sempre, que ajudaram a moldar toda essa tradição que se cristalizou na nossa música popular brasileira, né? No tempo da colônia, negros e mulatos faziam música no Brasil direto. No tempo do Império tem muitos compositores de qualidade que vêm desde lá do passado colonial até hoje. Então, se a gente tem essa nossa música popular tão rica, tão vibrante, tão variada em seus gêneros e em suas manifestações regionais, não é do nada, é porque a gente tem cultivado uma tradição aí antiga. Então, talvez seja bacana, quando a gente conhecer melhor essa nossa tradição lá de trás, a gente talvez possa até apreciar mais essa música popular que hoje está aí, é tão vibrante, que é um dado de cultura muito interessante no Brasil. Você citou algo interessante, Irineu, a história da música clássica, ou da música no Brasil em si. Então vamos falar sobre alguns grandes compositores brasileiros. Citarei, acho que os dois mais famosos, Denilson, Villa-Lobos e Carlos Gomes, né? Carlos Gomes tem aquela famosa abertura de ópera, Denilson, ou Guarani. Eu vou até cantando um pouquinho, aquela tan, tararam, tan, tararam. Linda obra. Essa é famosa, hein? Irineu, o que dizer então sobre esses dois compositores, ou algum mais que você queira citar, além também de grandes maestros da música clássica, como Eleazar de Carvalho e o Júlio Medalha, que durante tanto tempo fez junto contigo o programa Prelúdio. Bom, mas você que gosta de futebol, em Campinas não tem um time chamado Guarani à toa. Exato. Campinas é a cidade do Carlos Gomes. O Carlos Gomes foi o primeiro brasileiro a fazer grande sucesso internacional como brasileiro. Então, quer dizer, na verdade o Carlos Gomes é um pouco um precursor do Pelé, do Ayrton Senna, do Rodrigo Santoro. Foi o primeiro ídolo nacional do Brasil e o primeiro brasileiro a ser reconhecido lá fora como brasileiro, né? Então, por isso ele é uma figura icônica. Além da qualidade do obra, o cara ele fez óperas em italiano, que fizeram sucesso na Itália, né? Mas além disso tem essa coisa dele ter sido o primeiro grande cara que o mundo reconheceu como sendo brasileiro. E o Villa-Lobos, que era uma geração posterior, nascido em 1887, morto em 1959, né? Portanto é um cara do começo do século XX, um cara que convive junto com o nascimento da grande música popular brasileira, convive com os Chorões. Ele é justamente a grande figura de mediação entre esses mundos que hoje a gente vê como tão separados, o mundo da música popular e o mundo da música erudita. Por quê? O Villa-Lobos era o cara que tocava violoncelo nas orquestras de cinema, do cinema mudo, tocava no Teatro Municipal, mas é o cara que à noite pegava o violão dele, saía de casa e ia tocar violão com quem? Os grandes Chorões, com os pais fundadores da MPB, com Pixinguinha, com Donga, com Anacleto de Medeiros. Então esses dois idiomas estão muito presentes, são muito orgânicos na música do Villa-Lobos. Então, mesmo quando o Villa-Lobos vai fazer a música erudita dele, todo esse legado, essa bagagem da música popular está lá. Por isso ele é considerado, então, a grande síntese da música do Brasil. De uma certa forma, na trajetória pessoal dele, ele acaba reunindo e sintetizando e cristalizando essas nossas tradições aí tão ricas do popular e do erudito. Ô, Irineu, na verdade agora até seria uma dica, né, Maurício Sabara? Para quem gosta de música clássica, eu não vou nem comentar assim, música de qualidade ou sem qualidade, música boa, né? De repente ele fala, não, eu só frequento lugar tal que toca música boa. De repente o que é música boa ou de qualidade, para mim, pode não ser pro Maurício Sabará, nem pode ser pro Irineu. Agora é de uma música no estilo um pouco mais rebuscado, na verdade, música clássica, de repente um blues. Se o cidadão quer assistir hoje em São Paulo, ele tem algum lugar bacana para ir, algum lugar público, por exemplo, Teatro Municipal, a Sala São Paulo, se tem algum lugar que você possa indicar, por exemplo, você vai lá todo domingo ou todo sábado, você vai assistir lá uma ópera e tal. Você tem algum lugar bacana em São Paulo que você possa indicar para quem gosta desse tipo de música, Irineu? Você já falou de dois lugares que acho que todo paulistano deveria conhecer, nem que seja pela arquitetura, né? O Teatro Municipal de São Paulo, de 1911, né? Aquela casa linda no centro da cidade, com aquele formato de ferradura, que era do formato dos teatros de ópera italiana daquela época, né? Ali no centro do Anhangabaú, no centro histórico da cidade. E depois esse outro edifício histórico reformulado, a Sala São Paulo, que foi construída em 1999, quer dizer, construída não, foi transformada em sala de concertos nessa época, que era a antiga estação de trem de São Paulo. E está ali, dentro de um complexo arquitetônico muito interessante, está perto da Pinacoteca do Estado, da Estação Pinacoteca
pinacoteca, quer dizer, tem todo um complexo de prédios voltados à cultura lá em volta. Então, você que nunca foi a um concerto na vida, deveria tentar visitar esses lugares pelo menos uma vez, nem que seja para ver como são esses prédios tão bonitos da cidade. Agora, São Paulo tem uma oferta de concertos muito maior do que a gente imagina. Todo dia tem pelo menos 5 coisas para você assistir. Tem coisa cara? Tem, mas tem coisa barata e tem coisa de graça. Por isso eu vou fazer até um pequeno comercial da revista em que eu escrevo, a revista Concerto, que é um guia de música clássica, né? Que dá dia a dia tudo que você pode assistir, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro. Ah, dá uma revista a encontrar, tem um site também, que é o site da Concerto, www.concerto.com.br, no qual você tem acesso a toda essa agenda. Hoje em dia é muito mais fácil começar a gostar de música clássica do que na minha época. Na minha época, não era a época que o Dino Sani jogava, essa não. Mas na minha época, que só tinha LP, não tinha, por exemplo, as facilidades da internet. Por exemplo, hoje a gente falou de alguns compositores de Bach, Carlos Gomes, de Villa-Lobos. Se você que está em casa quiser conhecer esses caras, é só entrar no YouTube, de graça você já vê alguma coisa, já tem algum contato com a obra, né? Eu acho que o uso da internet para isso é fantástico. A internet abre para nós, não só na música, toda a cultura, o museu imaginário da humanidade, toda a nossa cultura está sendo digitalizada, você pode entrar lá, use o Google a seu favor, use o YouTube a seu favor, não procure só o que você já sabe que gosta, permita que isso seja uma porta de acesso para toda uma exploração cultural de tudo que a cultura tem a te oferecer. Irineu, o que você tem a dizer da música clássica no cinema? Qual o papel dela no cinema? E uma curiosidade também, a música judaica ou a música cigana também pode ser consideradas como música clássica? Em si, não, né? Mas elas foram muito adotadas, elaboradas e exploradas por grandes compositores que pegaram aquela